Via Justiça está de volta, discutindo hoje a legislação brasileira sobre os jogos de azar, em especial os bingos. Nossos convidados são a promotora de justiça Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo e o desembargador Dorgal Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Cássia, eu terminei o bloco anterior ouvindo a opinião do doutor Dorgal. O deputado ressaltou a questão da fiscalização. A senhora acha que a fiscalização é um grande dificultador para uma eventual legalização do jogo de azar no Brasil? Com certeza. E eu gosto muito de pegar fatos anteriores para isto, né? Além da questão dos bons costumes, se realmente nós estamos com uma situação, uma sociedade madura para isso, vamos olhar fatos mais recentes, que foi já na década, ou seja, já nos anos de 2000, quando voltou a ser proibido. Ou seja, nós tivemos em 1980 e 1981, todos aí em pleno funcionamento, e o que demonstrou foi a corrupção, foi o desagregamento, foram os jogadores compulsivos, ou seja, o Brasil já teve mais de uma vez a experiência de liberação dos jogos, tanto de bingo quanto de caça-níquel, e demonstrou que não tem condições para esse tipo de fiscalização. Salvo engano, a época de fiscais da Caixa Econômica Federal eram de 5 a 6 fiscais para o Estado de Minas Gerais. E nós não temos essa condição, nós não estamos tendo fiscais suficientes para atender os serviços essenciais à comunidade. Como que nós vamos ter estrutura adequada para fiscalização de casas de jogos? A senhora acha que o problema está na fiscalização ou que a nossa sociedade não estaria preparada ainda para essa legalização? Do meu ponto de vista, é um conjunto. Ou seja, nós não podemos olhar essa legalização ou a não legalização dos jogos de azar por setores isolados. Sim. Nós temos que ver um conjunto de situações, como, por exemplo, é bom ou é ruim? Porque até agora, pelo menos na nossa promotoria, o que nós temos de atendimento é notícia de corrupção, famílias que estão perdendo todo o patrimônio em razão do jogo e o Estado não tem como amparar isso. Perfeito. A nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte para saber a opinião de algumas pessoas sobre esse assunto. Não tem nada demais. Eu acho que o jogo, desde que bem organizado, fiscalizado, não tem problema nenhum para a sociedade. Joga quem quer. Não sou muito a favor não, por causa jogo, qualquer tipo de vício, eu acho que não é muito bom, não. É negativo porque as pessoas vão começar a gastar dinheiro, né? Mas outros gastam quem quiser também, né? Eu acho que deve ser legalizado, sim. Por quê? Olha, que isso é mais emprego, né? Menos gente desempregada na rua. E eu acho que deve ser. É interessante desde que eles paguem os impostos deles e deem emprego para mais pessoas. Geralmente eles usam o bingo para lavagem de dinheiro, né? Então eu não sou muito a favor, não, só se for legalizado. Doutor Dorgal, dividido, né? Está dividido ao meio, né? A população. Essa questão, alega-se muito que os bingos, os jogos de azar de uma maneira geral, eles podem servir também como uma válvula de escape, principalmente para idosos. Essa é uma argumentação que o senhor acha que pesa? Aí é uma válvula de escape de mão e contramão, né? Porque ele gasta também, né? E às vezes ele se diverte, tem um lazer, está ocioso, mas ele também gasta. Então tem que ter uma dosagem nisso. Mas um outro aspecto também que eu gostaria só de ressaltar é que o poder público, se quisesse, poderia bancar o cassino, o bingo. O bingo, né? Porque já pode a loteria? Já tem a loteria e era uma fonte de arrecadação brutal. Tecnicamente, eles seriam, do ponto de vista jurídico, o mesmo instituto? A diferença é o jogo de azar, né? O que debate, salvo engano, a promotora pode confirmar, a questão jurídica, que quando há um processo, é se isso é um jogo de azar ou se isso não é um jogo de azar, o bingo e o caça-níqueis. Então, a questão jurídica são as perícias. Isso é um jogo de azar ou não é? Se for jogo de azar, é proibido. Se não for jogo de azar, não é proibido. Então, vem perícias de todo lado, perícias particulares e perícias públicas, uns dizendo que são, outros dizendo que não são. Então, a demanda jurídica é essa. Se constitui jogo de azar, que é proibido. Mas jogo de azar, a loteria é. Só que a loteria é do poder público. Então, ela se permitiu, através de legislação, explorar o jogo de azar pelo poder público. Você vai gerar tanto emprego, você vai dar tanta arrecadação, e que é um controle muito firme,
que cada estado banque o seu jogo, o seu caça-níqueis. O seu próprio bingo, né? O bingo e o caça-níqueis, que, aliás, em muitas festas de festa junina, você vê bingo em momentos muito episódicos e com motivações até nobres, mas são bingos, são jogos de azar. Você sorteia. E acho que a doutora tem plena razão. Isso é um debate que pode gerar uma corrupção, mas muitos segmentos da sociedade também geram corrupção, de atividades da sociedade também geram corrupção. Doutora Cássia, essa discussão técnica, né, jogo de azar, isso tem sido um objeto de discussão no Ministério Público? Isso complica a fiscalização? Como é que está? Ou na avaliação da senhora está bem resolvido já? Não, pela legislação atual que nós temos é coisa bem resolvida. Porque, na verdade, no Brasil, a regra geral é a proibição do jogo de azar. Apenas por uma exceção constitucional é que aí nós temos a possibilidade de jogos autorizados pelo governo. Que, no caso, seriam as loterias, né? E que o grande diferencial dessa questão das loterias para bingo, caça-níquel, cassino, enfim, etc., é que dificilmente nós podemos ver alguém viciado em jogar em loteria mineira, ou em jogar na Mega Sena, ou enfim, nessas questões, porque a pessoa não está ali num ambiente propício a perder a noção de tempo. Está ali também usufruindo de bebidas alcoólicas e outros setores mais, né? A própria questão do quanto que é essa aposta. Sim. Então, ou seja, a exceção da norma é que permite o jogo do azar. E realmente, como o doutor acabou de mencionar, o que importa é a alha, ou seja, se a pessoa ao jogar, aquele resultado do jogo independe ou não da capacidade do jogador de desenvolver aquela atividade do jogo. Então, ou seja, é a alha, ou seja, a sorte independe da capacidade do jogador para que ele venha a alterar esse resultado. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.